Um homem assombrado por sonhos recorrentes de sua falecida avó, implorando para ele voltar para sua antiga casa. E quando ele finalmente atende seu pedido, isso muda sua vida. Você acredita que aqueles que amamos e já partiram desse mundo podem nos alcançar em sonhos e mudar o rumo de nossas vidas? Nos pensamentos de Anselmo, isso era uma superstição tola. Se alguém dissesse a ele que isso era possível, seria chamado de estúpido, até que aconteceu com ele. Para conhecermos um pouco de quem era Anselmo, é preciso entender que ele não era um homem feliz, mas era muito bem-sucedido, rico e influente. Infelizmente, ele não era nem um pouco simpático. As mulheres que se aproximavam dele por causa do seu dinheiro, rapidamente o abandonavam. Nenhuma quantia de dinheiro valia a pena para ter que aguentar Anselmo com sua personalidade desagradável e exigente. Ninguém amava ele, e Anselmo não amava ninguém, mas nem sempre foi assim. Aqueles que conviviam por mais tempo com ele, seus funcionários, e suportavam suas exigências e comentários inadequados, ficariam chocados se soubessem que ele já tinha sido amado. No passado, Anselmo tinha sido uma criança amada, doce, sensível e solitário. Infelizmente, ele não era mais assim, esmagado sob o sofrimento que ele suportou e sua escalada implacável e obstinada para vencer na vida. Anselmo tinha nascido de pais jovens, que não tinham ideia de como criar um filho. Então seus pais inconsequentes, que desde sempre estavam envolvidos com coisas erradas, o entregaram para sua avó paterna, Esther. Esther estava na casa dos 60 na época e era muito pobre. Ela se considerava sortuda por ter herdado uma pequena cabana de madeira de seus pais e foi para lá que ela levou o neto. A vida com Esther não tinha nada de luxo, mas havia riqueza de amor. Ela começou a trabalhar como faxineira para complementar sua magra pensão, mas ainda assim era uma luta para se manterem. Anselmo, mesmo sendo jovem, conseguia perceber a diferença entre como ele vivia e como seus colegas viviam. As coisas pioraram quando ele cresceu um pouco mais. Ele era muito inteligente e ganhou uma bolsa de estudos da escola particular de maior prestígio do estado. Esther cuidava para que o uniforme do neto estivesse sempre limpo e bem passado, mas era óbvio que ele era usado. Seus colegas zombavam dele e o chamavam de Anselmo de segunda mão. Eles estavam muito errados. Não havia nada de segunda na mente de Anselmo. Ele era brilhante e aos 13 anos estava fazendo um trabalho de nível universitário. Esther estava tão orgulhosa dele. Um dia eu vou comprar uma casa nova para a senhora, ele dizia à avó. Ela fazia questão de levá-lo e buscá-lo no colégio, e embora fosse embaraçoso, Anselmo deixava. Esther estava ficando velha, ele já tinha percebido, e uma dor terrível apertaria seu coração se ela partisse, porque ele estaria sozinho. Esther partiu quando Anselmo estava em seu primeiro ano na faculdade. Ela nunca o viu se formar na melhor universidade do país, nunca o viu se tornar o melhor na sua área. Doeu tanto que ele jurou que nunca mais se machucaria. Então Anselmo se dedicou a acumular dinheiro, muito, mas muito dinheiro. Ele jurou que nunca mais seria pobre. O que ele não sabia era que vivia na maior pobreza, a emocional e a espiritual. Uma noite ele sonhou com Esther. Ela estava de pé aos pés de sua cama sorrindo. Querido, ela falou quase como um sussurro. Acorde, é hora de voltar para casa. Anselmo acordou com seu próprio grito. Ir para casa? Para a velha casa, decrépita, cheirando a mofo, com água escorrendo pelo telhado cheio de goteiras e as baratas correndo pelas paredes? Nunca. Mas o sonho se repetiu. Esther voltou na noite seguinte e na outra. Querido, por favor, volte para casa. Ela insistia e estendia os braços suplicando. Eu te amo, Anselmo. Por favor, volte para casa. No final da semana, Anselmo estava uma pilha de nervos. Toda vez que ele fechava os olhos, lá estava ela. Ele não teve descanso, então decidiu que a única maneira de acabar com o pesadelo era enfrentá-lo. Anselmo entrou em seu carro de luxo e dirigiu até o antigo bairro de sua avó. Estava muito frio, estava congelando, mas havia um fino fio de fumaça saindo da chaminé. Tem alguém na casa, Anselmo notou. Mas quem poderia ser? As janelas da casa estavam fechadas com tábuas, o telhado vazava e o vento assoviava pelas paredes. Uma pessoa teria que estar muito desesperada para morar aqui, ele pensou enquanto abria a porta. Ele ouviu um grito de susto e viu que uma mulher estava sentada no velho sofá de Esther, tão perto quanto podia da lareira, e havia uma criança em seus braços. A mulher estava olhando para ele, mas ela não se mexeu. Anselmo viu que a criança parecia uma menina, mas era difícil dizer. Estava pálida e respirava com dificuldade.
Ele estava prestes a exigir saber quem era a mulher e o que ela estava fazendo ali. Mas o que ele perguntou foi: o que tem de errado com a criança? Ela está doente. Ela está ardendo em febre. Eu acho que ela tem pneumonia. Ela deveria estar no hospital, Anselmo gritou, aproximando-se da mulher. Você tem que levá-la. Eu já levei ela. Me deram alguns remédios, mas não adiantou nada, disse a mulher. Tinha alguns que eu precisava comprar, mas não temos dinheiro nem para comprar comida. Acho que nem eu nem ela iremos sobreviver. Anselmo ficou chocado. Esta é a minha casa. Ninguém perde a vida na minha casa, ele falou. Ele tirou seu sobretudo e envolveu na menina doente, como se fosse um cobertor. Vamos, venha comigo, ele disse à mulher. Anselmo carregou a criança até o carro e a colocou nos braços da mãe. Foi o mais rápido possível ao hospital particular mais próximo, para onde ele enviava seus funcionários. Ele levou a garotinha até a recepção e gritou: quero um médico. A equipe médica imediatamente rodeou a criança, mas um membro administrativo da equipe se aproximou da pobre mulher. Desculpe-me, ela disse. Você tem plano de saúde? Anselmo interferiu imediatamente. Ela não precisa de plano. Eu assumo as despesas. Em dinheiro, se você quiser. A funcionária administrativa parecia muito envergonhada. Tudo bem, senhor Anselmo. Me desculpe. Anselmo ficou sentado na sala de espera com a mãe da menina a noite toda, esperando notícias. O nome da mulher era Liliane e o nome da menina era Bianca. Anselmo segurou a mão dela e disse que tudo ficaria bem, confortando ela. Seus empregados não o reconheceriam nesse momento, mas Esther sim. Bianca estava melhor, mas seria uma recuperação longa e lenta, disseram os médicos. Anselmo imaginou elas voltando para aquela casa velha e gelada e pensou em uma solução. O que você acha, Liliane? Disse ele. Minha governanta pediu demissão e eu preciso de uma nova. Por que você não vem trabalhar para mim? O salário é bom. Liliane não sabia que Anselmo não tinha governanta, porque todos se demitiam depois da primeira semana. E ele tinha apenas um serviço de limpeza. Ela não sabia que ele não era uma pessoa amável como estava mostrando. Ela aceitou o trabalho de governanta e foi morar na mansão com sua filha Bianca. E deu muito certo. Anselmo descobriu que gostava de entrar em uma casa onde todas as luzes estavam acesas e uma torta estava assando no forno. E ele nem se importava com os brinquedos espalhados pela sua sala de estar. 2 anos depois, Anselmo ofereceu a Liliane um cargo mais permanente. Ele a pediu em casamento e ela aceitou, mudando assim aquele homem amargo e triste. Ela não achava que ele fosse duro ou difícil. Liliane viu um homem real, o homem que Esther criou, e ela o amava. Anselmo nunca mais ficaria sozinho. Ele agora tinha uma família. O que você achou dessa história? Conta aí nos comentários. Ah, e não se esqueça de clicar no botão de gostei. Assim os nossos vídeos alcançam mais pessoas que, iguais a você, gostam dessas histórias marcantes. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau.